Seja muito bem-vindo para mais um episódio do A3Cast, seu podcast semanal. E hoje estamos aqui, nós dois, né, Marcelo? Eu e o Marcelo, o Lucão, cara pardal, Lucão em Cuiabá, não tem jeito. Não, o Lucas estava na feira em primavera e hoje estamos aqui, Marcelo, dá um pra galera aí. Pessoal, estamos aí mais uma vez, eu vou gravar mais um episódio. E hoje nós vamos falar sobre oportunidade. Vamos englobar alguma coisa como preparação, mas como oportunidade. Muitas vezes nós discutimos ou nós pensamos quantas vezes na vida algo passou pela sua porta, a oportunidade bateu na porta, o cavalo passou encilhado. Não sei qual que é das tuas, Marcelo. O meu é cavalo passou encilhado e o cara não montou, né? E quantas expressões nós temos e nós estamos num mundo, principalmente no momento atual, pós-pandemia, crise financeira, crise de crédito e ao mesmo tempo eu acredito que eu não vivi nada parecido, Marcelo, com tamanha oportunidade que está tendo em todos os âmbitos. Com quem você conversa, está precisando de funcionário qualificado? Quantas vagas de emprego nós temos aqui na cidade com salários altíssimos, precisando de pessoas que precisam falar fluente inglês. Inclusive nós vamos ter um episódio, tá? Já está marcado com a Gisele para nós falar de segunda e terceira língua. Oportunidade de empreender. Oportunidade na Bolsa de Valores. Se você olhar hoje a nossa Bolsa de Valores, o PN, que está em empresas valendo, avaliadas, sendo comercializadas na Bolsa de Valores abaixo do preço patrimonial. Ou seja, o que ela tem de patrimônio vale menos a ação. E em todo mundo você pode olhar para uma situação que eu quero trazer para você, Marcelo, que você dá uma pincelada para nós aqui, sobre, primeiro no global, copo meio cheio, copo meio vazio. Um problema, será um poço para você se afundar? Ou será uma escada, um trampolim para você mostrar, para você fazer e criar essa dificuldade, uma oportunidade e uma criação nova. Nesse geral, dá uma pinceladinha no que você. Então, quando fala em oportunidade, me veio justamente na cabeça a frase do cavalo, o cavalo encilhado que passa na nossa frente. E quantos cavalos encilhados passaram na nossa frente e a gente deixou passar, né? Acredito que as oportunidades que a gente aproveita são mínimas, porque a todo momento a gente tem oportunidades, tem desperdiçado oportunidades boas por alguns motivos, às vezes particulares, alguns motivos de momento que estamos vivendo, por algum motivo estamos desmotivados, alguma coisa nesse sentido, e as oportunidades elas estão batendo a nossa porta a todo momento e muitas delas estão passando e a gente nem às vezes está se dando conta. Falando em pandemia, aí, a gente teve uma mudança muito drástica aí nos últimos 2, 3 anos, aí, questão tecnológica, o mundo mudou muito e ao mesmo tempo, quando a gente olhava no momento que a gente estava passando por essa dificuldade, por essa situação, a gente se desmotivava muito, né? Mas hoje, olhando para trás, eu olho que isso trouxe muitas coisas boas e muitas oportunidades para a gente crescer, para a gente empreender. Muitas pessoas viraram empreendedoras, viraram empresárias, e aí o mundo mudou bastante,
mas ao mesmo tempo eu considero que muita coisa mudou para melhor devido à pandemia. Algumas coisas elas acabaram, digamos assim, ficando para serem ajustadas ainda, mas eu acredito que as coisas elas se ajustam, não tem muito o que fazer, então às vezes as coisas vão se ajustando, mas essa questão das oportunidades aí é um assunto muito importante e aí faz a gente lembrar das vezes que tivemos as oportunidades, que olhar para trás, né, e ver as oportunidades que deixamos passar, digamos assim. Comentando um negócio sobre a pandemia, obviamente que a gente teve a parte escura, a parte cinzenta da pandemia. Se falasse para mim, Ronaldo, da parte boa e da parte ruim, que se você pudesse, primeiro que não existe isso, mas vamos só fazer uma analogia, vamos viajar. Se você pudesse voltar, você queria a pandemia? Obviamente que não. Eu queria só a parte boa da pandemia, mas como vem uma pandemia, você tem que pegar o bom e o ruim. Mas nós evoluímos muito com a pandemia. A pandemia aproximou pessoas que estavam mega distante, inclusive que moravam parede com parede. Aproximou famílias. Olha o que aconteceu na medicina, que eu acho que foi um dos marcos históricos. Telemedicina. Telemedicina que Você pega nós aqui no Mato Grosso, que queria ir num grande centro como São Paulo, para ter uma consulta lá, você pagava R$1.000 a consulta do médico. Não é barato, mas custava 5 para você se trair. Hoje você abre uma tela do computador do celular e é consultado com bam. De casa. De casa. O médico daqui que queria tanto que as pessoas atendessem, que saiu lá do sul, saiu do sudeste, saiu do nordeste, veio para cá, para o Mato Grosso, para o centro-oeste, nós não podemos mais ser atendidos. Hoje abre a tela do celular, atende a família, atende os conhecidos. Lá onde que estava? Olha a barreira que quebrou e provou que o modelo antigo estava errado. Não que dá certo. Mas nós vamos perder a eficiência. Não vai. Vai mostrar que para certas ocasiões a telemedicina funciona. O cara vai lá, faz um exame, manda para o médico avalia e tem a consulta. Se for algo mais complexo, vai. Agora eu preciso de uma avaliação pessoal. Perfeito. Mas olha o tanto que nos aproximou a questão do home office. O quanto que as empresas pouparam. Mas o profissional precisa vir lá do sul para trabalhar para cá, mas ele tem que vir com família, que é o aluguel mais caro. Não, ele trabalha lá da casa dele para certas coisas e vem pontualmente 2, 3, 4 vezes por ano aqui na empresa. O quanto de oportunidade que se criou com a pandemia, o quanto que você olha e cria as oportunidades. Mais do que você aproveitar as oportunidades, e para mim isso é um destaque que eu vejo das pessoas que são, um ponto comum, quer dizer, das pessoas que são destaque. A maioria delas criaram as oportunidades. Elas não esperaram. Lá é provável que tem um cavalo. Então ela vestiu a pilcha, pegou as tralhas e foi. Viu o cavalo, mas ela aproveitou. Mas ela foi de atrás. O ir de atrás você foi buscar um curso? Você foi buscar uma especialização? Você foi buscar falar outra língua? Cara, é o básico hoje você falar uma outra língua. Para você ter oportunidade de você conversar. Para você ter oportunidade de você ler um livro. Tem muitos livros que não são traduzidos. Também, por outro lado, que eu quero trazer, as oportunidades que nós perdemos por não estarmos preparados, Marcelo. E a preparação que eu quero trazer aqui à tona não é a preparação de estar graduado, não é a preparação de falar outra língua, não é a preparação de ter um curso.
é uma preparação que nós conversamos muito aqui dentro do escritório, que é a pessoa não estar ou não ter o autoconhecimento. E eu vou falar um depoimento para vocês. Talvez o maior e o melhor negócio que já exista na face da Terra. Você já parou para pensar, Marcelo? Qual que pode ser o melhor negócio? Mais uma vez eu vou falar, galera, isso aqui nada. O Marcelo, que não é saia justa. Mas você já parou para pensar? Não, ainda não. Que o melhor negócio de qualquer setor? O melhor negócio é aquele que eu faço, não seria isso? Talvez. Mas qual que é o melhor negócio? Qual que é a melhor oportunidade? Frank no backstage. Só tua voz, vai. É, Frank. Mas tu mais resposta dele ali. Você não vai falar marketing, não vai falar nada digital. É um negócio que é, pô, tipo... Mas... digital realmente é algo bastante pessoal. Talvez você está falando digital, talvez você está falando crescer, talvez você está pensando em educação. Eu vou trazer para nós pensarmos, tá? Isso aqui eu escrevi e agora eu parei. Será que o melhor negócio que já existiu, que existe e que existirá, não seja o network? Ah, com certeza. Será? Sem ele, não vai nascer o próximo negócio ou o atual. Só estou provocando, não sou o dono da verdade. Por quê? Porque veio do meu depoimento. Eu aprendi muito com o passar do tempo de tantas oportunidades que eu deixei passar, Marcelo. Tanto network que eu deixei passar. Enquanto eu era executivo, que eu tinha contato, cara, com pessoas que talvez eu nunca mais terei na vida. Por eu não ter autoconhecimento e por duas coisas. Maturidade numa escala de 10% e 90% por uma timidez e por eu não conhecer a timidez e por ser tímido, deixar o meu medo me abafar pelo medo, cara. Quantas oportunidades eu, Ronaldo Ribeiro, deixei passar pelo medo, pela timidez, mas por não me conhecer. A partir de que eu fiz alguns treinamentos, a partir de feedbacks de terceiro, estava conversando hoje com a Carla sobre isso, do quão falta para as empresas conhecer os seus funcionários, pagar para os seus funcionários / empresário e empresária. Se você faz isso no ramo de educação, do autoconhecimento do seu funcionário, você está investindo. Não existe melhor investimento do que em conhecimento. Você já pensou? Você já fez um teste de personalidade? Você já fez um teste de competência? E eu vou deixar uma provocação. Talvez você nunca fez um teste de personalidade. Nós já fizemos, através de uma outra empresa, teste de personalidades, Marcelo, para alto escalão, alto executivo e empresários de top 5 do Brasil. Que o cara olhou pro teste e falou: por que eu não fiz isso há 20 anos? Vou deixar uma provocação para você parar, para você pensar, para você deixar o comentário aqui, para você entrar em contato conosco. MBTI, um dos maiores testes de personalidade. Procura, vem mais atrás, fala comigo que eu vou conversar contigo. Se você quer criar um espelho real teu, faz esse teste. Inclusive para uma provocação. Você fez já, Marcelo? Vai fazer. Vai fazendo voz, Marcelo. Espetacular. Você se enxerga de uma maneira. E muitas das oportunidades, trazendo para o nosso tema, são perdidas pelo motivo de nós não nos conhecermos. Ontem,
eu ouvi o podcast hoje de manhã, reafirmou, inclusive você estava lá, porque o padre reafirmou isso na missa. Perguntas movem o mundo. A curiosidade move o mundo, Marcelo. Saber perguntar é talvez a qualidade mais forte que um ser humano possa ter na vida. Mas não ser um... Vamos falar do Barraco Blaze aqui. Não ser um bocó e se perguntando coisas supérfluas. Fazer perguntas inteligentes. E eu sempre falo, a pior pergunta é aquela que nunca foi feita. Para você pode ser uma pergunta boba. Só que muitas das oportunidades... Eu vejo um canal que tem no Instagram, me falta na memória agora a pergunta, menino. Ele sempre pergunta em que ramo de trabalho que você atua e como você faz as coisas para ter esse carro. Ele só entrevista o cara que tem carro portátil. Você já deve ter visto alguém. Ponto. É fazer a pergunta certa. Marcelo, volta na memória, alguma coisa deve ter passado. Qual que foi o fator que você acredita que fez você perder mais? Eu tô falando que foi a timidez. Que foi para você? Então, na verdade, voltando um pouco mais atrás ainda, lembrei de uma história minha que até um certo ponto engraçado, com relação a essa questão aí das mudanças que tivemos e aí me veio isso na cabeça, na época que eu vim para o Mato Grosso, então eu fiquei sabendo da abertura de uma empresa que estava se instalando aqui, então eu descobri essa oportunidade através da internet e tal, e aí lá tinha números muito interessantes de emprego, tudo, e em cima disso foi onde eu tomei a decisão de vir para Lucas do Rio Verde, porque eu tinha o Brasil inteiro para ir, não tinha algo específico aqui. Aí foi essas informações aí que vieram para mim tomar essa decisão, e em cima dessa oportunidade que existia aqui na cidade, para mim vir para cá. Mas ao mesmo tempo, tem uma situação muito engraçada. Isso foi lá em 2006. A gente está falando de muito tempo atrás. Vamos começar a fazer. Os caras já começaram a ver. E aí, eu lembro como se fosse hoje, que a gente pegou o carro e veio para Lucas para entregar o currículo aqui na empresa. Então a gente fez 2.000 quilômetros para entregar o currículo aqui na empresa. Tecnologia que vem para ajudar, né? Eu hoje até acabo... Agora você me fez lembrar do fax, cara. Nossa, pai. Tem gente que deve ter adolescente falando, cara, o que é esse negócio? Mas a gente era vivia numa situação, questão de criação, uma questão... A gente era humilde na época, na verdade sou humilde até hoje, mas existia uma questão de realidade mesmo, que não tinha contato com tecnologia na época. A gente não tinha, para vocês imaginar, nessa época, que ano que é o WhatsApp? O WhatsApp é recente. Tem gente que acha que o WhatsApp é da vida inteira. Cara, nessa época não tinha. Era uma mensagem, era um negócio ruim de celular pra caramba. Funcionava no fax. Tô falando que em 2007 para 2008, eu vim em dezembro de 2007, comecei a trabalhar em janeiro de 2008 aqui. Cara, nós usávamos o fax. Depois que veio o scanner, que tempo atrás, tá? Já era assustador. E aí eu lembro que a gente fez as malas, então, e veio pro Mato Grosso para entregar o currículo, sem perspectiva nenhuma, sem nada. E aí a gente chegou na empresa com o currículo impresso, com a folha, tudo certinho. Com a fotinho lá no canto esquerdo, lá em cima, ou nem era na época da folha? Era. Já procuramos a pessoa do RH responsável e aí, por um azar, sei lá, um erro do destino, uma infelicidade,
a pessoa que cuidava das contratações, ela estava saindo de férias, então ela recebeu o currículo e o que ela falou para nós é: por que vocês não mandaram por e-mail? Porque ela falou assim: vocês têm feito toda essa distância, têm percorrido toda essa distância para entregar um currículo. E naquele momento eu não sabia o que falar, porque foi uma situação muito complicada, né? Você parar, mas por trás disso tinha muita coisa envolvida, mas eu cito isso como um exemplo engraçado, né, da situação que já passamos para hoje para hoje a gente está numa realidade que hoje, se você falar isso, que você, por exemplo, vamos dizer que alguém vai sair daqui e vai para o sul para entregar um currículo, isso não existe, pode ser alguma, né? Então, eu coloco essa situação que a gente, na verdade, eu e meu amigo que veio comigo fizemos toda essa viagem, e aí se deparamos aí com a situação de que ela ficaria 30 dias de férias e o nosso currículo foi recebido, mas ninguém ficar parado. E aí você imagina o que a gente passou. Então é uma situação que hoje eu dou risada, mas no momento que eu vivi, eu não achei nada legal. E também lembro da primeira vez que eu tive o contato com o telefone, como era assustador na época. Hoje os meus filhos já usam ele em alguns momentos, já pegam ele na mão, e eu na época me recordo do pânico que me gerou na empresa que eu trabalhava quando me mandaram atender uma ligação. Eu rezava para ninguém me mandar pegar o telefone na mão na época, e hoje isso para alguns vai soar como um absurdo, uma coisa engraçada, mas infelizmente ou felizmente era a realidade que vivemos na época que tive, e não acho que foram tempos ruins, foram tempos bons também. E aí hoje até estava na casa de um cliente hoje de manhã, e ele me contou uma história de quando ele teve um celular que pesava só acho que a bateria dele pesava em torno de 5 quilos. Você não pegava o celular? Uma maleta. E ele colocou que na época ele tinha esse aparelho e era uma coisa assim de outro mundo. Era um negócio assim que quando você abria e atendia ele, o mundo parava. E isso há muitos anos atrás. E aí ele até coloca... A gente estava falando de tecnologia e ele coloca uma situação que vai contra, digamos assim, uma realidade que temos hoje, que até a gente estava conversando, que na casa onde a família dele morava, ele levava esse celular lá e pegava. Hoje ele vai com o dele lá e não pega. Então é uma coisa... umas coisas que... engraçada, tanto, né? Engraçada, porque ele fala: olha, Marcelo, eu lembro que eu fazia ligação do lugar lá, e hoje com o celular que eu vou lá, não... E é uma coisa que acaba sendo engraçada. Algumas coisas evoluíram, algumas coisas... Hoje o celular pesa bem menos que 5 quilos, mas acaba tendo algumas situações que provavelmente são algumas situações pontuais, tal, mas coloco essas situações aí. E também quando se fala em networking, se relacionar com pessoas... sempre tive isso, e hoje, quando eu olho para trás, posso colocar com muita tranquilidade que isso me trouxe muitas oportunidades. A gente, às vezes, ficar fechado no escritório ou ficar fechado em casa, isso, até conversava isso também hoje de manhã, que às vezes a gente precisa ter contato com outras pessoas. Isso é necessário, isso é obrigatório. E aí, não só para fazer negócio, até mesmo na conversa que tivemos hoje, esses momentos que passamos
passamos com outras pessoas, nos ajudam até mesmo a encontrar solução para problemas que estamos tendo. Sim. Às vezes estamos tendo algum problema e dentro daquela nossa rotina a gente não consegue ver a solução. Mas às vezes a gente senta com alguém, bate um papo, ali surge uma solução para um problema que a gente não estava conseguindo resolver. Então, a importância, e aí coloco muito sábio as suas palavras, que realmente o network é um dos negócios muito importantes e que precisamos fazer muito network, porque ele traz muitas oportunidades. Essa questão de você sair, de você estar envolvido, é um ponto crucial e que eu gosto muito e que agora está muito à tona, em foco, em destaque, o que você queira chamar. Jamais nós perderemos essa essência para a inteligência artificial. Pode vir não sei o que de pesquisa, não sei o que, GPT, ABC, CDZ, CAL, não sei o que for, não vai substituir isso jamais. E o quão importante é você fazer essa questão do network, você chegar e genuinamente você conversar com uma pessoa por interesse na pessoa, não naquilo no que ela espera. E hoje, as pessoas se não podem... Ah, cara, o que o Marcelo pode me trazer de lucro? Nada, então não quero. Porque olha um lucro muito pequeno, vazio, sem nada. Talvez um bate-papo nosso surja uma ideia melhor do que 6 meses nós trabalhando todo dia aqui dentro, falando de negócio. E num bate-papo, numa brincadeira, surja um negócio. Porque a gente está genuinamente preparado. Só que eu quero fazer um parênteses, Marcelo. Eu até anotei aqui. Eu concordo com você. Que você, quando veio para cá, veio buscar uma oportunidade, né? Mas antes do veio buscar a oportunidade, o que você falou? Que você pesquisou, que você buscou, que você perguntou, que você foi curioso. Porque saí da onde que você saiu, que é muito perto de onde eu saí. Só que eu sou da Megalópolis, linha São Paulo, Barracão, Paraná, tá do alto. Né? Foi curioso. Você pesquisou. Mais uma vez eu vou falar. Nós criamos, você precisa ter essa curiosidade para fazer, para criar e para aproveitar a oportunidade. Estávamos falando sério, brincando, antes de gravar o podcast. Semana que vem nós vamos ter o Show Safra BR-63. Uma das maiores feiras agrícolas do país, entre as 4 maiores. Que, segundo informações preliminares, será a 2ª maior geradora de negócios. A 2ª maior, cara, do país. Oportunidade de você mostrar a tua marca. Oportunidade de você ser visto. Oportunidade de você ver negócios. Oportunidade de você conectar com pessoas que você jamais se conectaria no mundo do dia a dia. Mesmo que se fosse pago, valeria a pena. Valeria. De graça. E eu tenho certeza, e vou chutar aqui para depois receber porrada, mas muito mais da metade da cidade não vai aproveitar. Muitos negócios, bilhões de reais em negócio
bilhões serão transacionados na feira. E pode ser que no final de semana, após feira, nós vamos escutar alguma roda de conversa, e talvez nós não, mas você vai. Cara, o que será que eu poderia fazer para mudar de vida? O cavalo encilhado da vai tocar a campainha da tua casa. Você precisa ir lá buscar. Você não precisa fazer 2.000 quilômetros, deixa eu ser oportunidade. Mas você faz 8, 10. 10 e vai lá. Ronaldo, eu não consigo ir. Consegue, vai ter transporte, você vai ter um amigo, tem Uber, tem táxi, consegue. O que precisa para mim é a vontade de buscar a oportunidade, de criar oportunidade através de relacionamento e através de perguntas. Eu sempre falo, nós vamos ter sempre duas pessoas, dois tipos de pessoa. A pessoa que dá jeito e a pessoa que dá desculpa. Só para tudo na vida. Então você precisa decidir. Vamos dar jeito? Vamos dar uma desculpa? Sim. Sempre na vida vai ser assim. E olha a gama de oportunidades que nós temos. Vou trazer para a nossa realidade. Nós vamos ter um episódio só de oportunidades que nós vamos falar elas. Vamos convidar as pessoas do poder público para vir falar das oportunidades que o Lucas do Rio Verde está criando. Oportunidade... Lucas do Rio Verde vai dobrar a população em curto prazo de tempo. Nós temos ferrovia batendo na nossa porta aí nos próximos 2, 3 anos. Nós temos oportunidade hoje de empresas multinacionais sedentas por profissionais. Nós temos micro e pequenas empresas sedentas por gente boa. Nós temos demanda para 2, 3 pessoas se unirem. E é um ponto que eu quero trazer aqui, Marcelo, e que eu quero trazer, e que eu quero que você fala um pouquinho que você, do que você acha, porque se eu falar o que eu acho, eu vou fazer você expirar a cabeça. Muitas das vezes nós deixamos as oportunidades passarem, Marcelo, porque nós não fizemos aliança, porque nós não fizemos parceria, porque nós não fizemos sociedades. Eu sou um cara suspeito em falar porque eu amo sociedade. Adoro, acho que muito bem feita, muito bem gerida, muito bem documentada, funciona demais quando os propósitos estão alinhados, quando as sinergias estão alinhadas e principalmente quando elas não estão mais alinhadas, você chega e fala, foi bom enquanto durou. A partir de... Como que nós vamos fazer isso? Está documentado como que nós vamos fazer. Ponto. Fala sobre isso, Marcelo, sobre essas oportunidades. Você que teve um cara de dar o passo, não sei se o maior, mas com certeza um dos maiores, através de uma sociedade. O que você vê essa questão? Correlação, oportunidade versus ou entrelaçado com sociedade. Então, eu acho que caberia e seria muito importante a gente, dentro desse assunto, colocar também aquela questão do copo meio cheio, meio vazio, que é um problema grande que a gente acaba tendo e muitas vezes a gente não está, digamos assim, de bem com a vida, e aí a gente parece que costuma ver sempre o copo meio vazio. e eu coloco que por muitas vezes eu tinha essa situação dentro da minha vida que eu costumava sempre olhar as coisas de forma negativa e é importante a gente trabalhar muito isso, porque o copo ele tá pela metade e aí depende de você olhar se ele tá meio cheio ou meio vazio. Então muitas vezes
depende um pouco de nós gerarmos essa mudança dentro de nós, que às vezes a gente acha que o mundo não é bom, mas às vezes é uma opinião nossa. Às vezes o mundo é bom. Diga-se de passagem, a grande maioria das vezes é porque nós não estamos bem, por isso que o mundo não é bom. E aí acho que partiríamos desse ponto, de sempre tentar olhar as coisas por uma ótica positiva, e colocando essa metáfora do copo. E aí essa questão da sociedade, realmente eu posso colocar que ela é muito importante, você buscar pessoas boas, pessoas que realmente têm uma linha de pensamento que eu acredito que condiz com a sua, e nesse sentido eu acredito muito que você pode gerar muitas oportunidades. Tive essa experiência lá atrás, e até já falei em outro episódio que eu sou muito grato por algumas pessoas que me deram oportunidades, e essa questão da sociedade, ela me trouxe muitas coisas boas, me trouxe muitas oportunidades, e acredito que é muito importante você fazer alianças. Você às vezes você não precisa nem ter que chegar ao ponto de ter uma sociedade, mas também uma parceria, usar do seu vínculo de amizades e tentar criar uma sincronia entre o negócio que você faz, algo que alguma pessoa próxima de você faça, que possa existir um casamento. E isso pode ocorrer, e a gente desperdiça muito isso. Acredito que a gente pode citar o exemplo do negócio que criamos da vez que o Ronaldo me chamou para a gente encarar esse novo desafio juntos. Na época eu até tinha uma certa situação de receio. A gente acaba tendo essa situação de preocupação, não vai dar certo, vai. E a gente conversou, né? Teve uma conversa muito saudável na época, e eu acredito que isso é um grande exemplo da parceria, da sociedade, da aliança que você faz com outras pessoas que podem trazer muitos benefícios. Hoje estamos aí tomando, até mesmo levamos isso para próximo, né? A nossa sociedade virou uma situação muito próxima na vida particular também. Tomamos algumas garrafas de vinho junto e te falo que O Luizinho e o Lucas que mais do que negócios, fizemos uma grande amizade aí, que acredito que vai trazer muitos frutos ainda, e aí acredito que é um bom exemplo também dessa junção que fizemos aí, onde você tinha os seus negócios, as suas perspectivas, e encontramos um caminho para unir as nossas, digamos assim, qualidades, para se tornar umas forças, né? Que você complementou e ficou mais forte ainda. E aí eu coloco hoje de forma muito tranquila que o escritório que eu tinha, ele virou um membro dentro de um corpo maior, e que ele ajuda a manter esse corpo vivo, e aí isso fez com que as coisas crescessem, porque quando você tem um membro e você tem um corpo, as coisas mudam, porque um membro ele acaba sendo bem restrito, né? Agora, quando você tem você vai quebrando as fragilidades, né? Ah, mas eu tô aqui, mas eu tenho um corpo que segura. Ah, mas só o outro membro, tem outro que segura. Formamos uma equipe onde a gente consegue hoje, digamos assim, atender os clientes de uma forma melhor. A gente consegue hoje manter os clientes dentro do escritório. Antigamente eu tinha uma situação onde eu conseguia atender até certo ponto, em um determinado produto específico. Passou dali,
eu não tinha o que fazer, não tinha. Então hoje a gente conseguiu criar esse ambiente onde eu acredito que é saudável para o escritório, porque a gente consegue atender os clientes num lugar só, e também é saudável para os clientes poder desfrutar do nosso atendimento em outros produtos também que a gente pode estar oferecendo aqui. Então esse eu acho que é um bom exemplo dessa aliança aí que acaba sendo importante e que foi de uma oportunidade, né, que tivemos aí, nos conhecíamos, você era meu cliente e a gente poderia ter se limitado a isso. Você iria continuar sendo meu cliente e eu iria continuar te atendendo e nada além disso. E esse é um bom exemplo de que as alianças, as sociedades, elas são importantes e acredito que essa questão do conhecimento que você tem, até conseguimos deixar muito bem organizado isso também. Então, acho que esse é um bom exemplo de que isso é muito importante. Eu até fiz uma anotação aqui que é importante, porque muitas das vezes nós não precisamos confundir as coisas. Toda a sociedade, ou em toda a sociedade, obrigatoriamente nós precisamos que tenha parceria. Não existe uma sociedade sem parceria, senão ela vai acabar. Agora, nem toda parceria precisa ter sociedade. Talvez você tenha... eu vou fazer parceria com quem? Vou dar um exemplo. Você tem você é um pedreiro, mestre de obras. Cara, faz parceria com uma material de construção. Faz parceria com alguém que tem aluguel de máquinas. Uma bitorneira, uma furadeira. Você não precisa ser sócio. Você pode ser parceiro. Amanhã ou depois essa parceria pode virar uma sociedade e um hub de solução da construção civil. Estou dando exemplo. É importante você parar para analisar. E eu quero fazer um comentário sobre a oportunidade do copo cheio e copo vazio. Inclusive tem uma história que talvez vocês conheçam. Só que essa história para mim é a que melhor representa o copo cheio e o copo vazio. Você já deve ter ouvido falar. Dos dois vendedores de calçado. Você lembra, Marcelo? Uma empresa multinacional pegou dois vendedores de calçado e pediu para eles irem para a Índia. E os dois vendedores de calçados foram para a Índia. Dias depois, cada um numa região. Um vendedor de calçado manda um e-mail para o gestor. Senhor gestor, informo que aqui na Índia ninguém usa calçado. Vamos cancelar o projeto da empresa porque ninguém usa calçado. O outro vendedor manda um e-mail. Senhor gestor, triplique o projeto calçado aqui na Índia. Aqui ninguém usa calçado. Olha a oportunidade de nós vendermos calçado para essas pessoas que não usam calçado. Um bom exemplo. E aí? O cara primeiro se limitou e falou: não vejo oportunidade. Cara, o copo tá meio cheio. Cara, que ninguém usa calçado, esquece. O outro falou: é aqui que mora a oportunidade. Porque nós sabemos que o calçado é bom para as pessoas e nós vamos vender calçado para todo mundo. Triplica o projeto. E isso me faz relembrar, e agora eu quero trazer essa mensagem para você empresário, para você empresária, do quanto nós trabalhávamos. Isso foi uma provocação que a gente aprendeu lá no curso da Falcone. O Wellington e a Monique já traziam nos treinamentos que a gente fazia.
inclusive trouxeram para dentro da empresa, que eu era executivo, depois a gente levava como Inspire. Você precisa trabalhar a cultura do problema. Todo problema numa empresa é uma oportunidade para você fazer diferente. Marcelo, tu precisa escutar teu cliente. Porque na insatisfação de alguma parte do teu atendimento ou do teu atendimento como um todo, você pode trabalhar para melhorar. Você precisa escutar isso. E eu vejo muitos empresários fugirem. Eu não quero. Escute o teu funcionário, o que ele tem para falar. E eu trago de novo, já trouxe no outro episódio e vou trazer aqui de novo. Muitas pessoas têm medo de fazer um exame de sangue porque elas têm ideia. Muitas pessoas não fazem exame de sangue porque elas têm medo de descobrir algum problema. Mas tu só vai descobrir, o problema vai estar em você. Como é que você não vai escutar os teus colaboradores? E muitas empresas têm medo de fazer uma pesquisa de clima, porque não olham aquilo como um copo meio vazio, ou seja, cheio de oportunidade para tratar aquilo. Nós estávamos, antes de gravar o podcast, também discutindo outro negócio que nós estamos... Agora nós vamos pôr a mão na massa, chegou mais a minha parte. Eu vou desenhar um projeto de viabilidade para o negócio. Que a gente viu que tem uma demanda, tem alguns desafios, a gente está traçando esses desafios, mas é justamente por esses desafios serem grandes que nós vamos ter uma oportunidade de fazer. Porque senão, qualquer um estava fazendo. Esse é o X da questão. Desconfie. Mas porque ninguém está fazendo. Tá, é uma oportunidade de nós fazermos. Então, muitas das vezes é nós entendermos qual é o problema para nós nos oportunizarmos de criar uma solução, fazer um grande negócio e, mais uma vez, trazer bons frutos, produzir bons frutos, plantar boas sementes, cultivar boas plantas para colher ali na frente aquilo que a gente sonha. Só que muitas das vezes o que nos falta é tirar a bunda da cadeira e, através de boas perguntas, através de bons relacionamentos, você criar boas oportunidades. Nós temos muitas oportunidades aqui, né, Marcelo? Então, talvez você que tem uma habilidade, está escutando isso, não deixe de mandar mensagem para nós, não. Nós estamos precisando de gente boa para trabalhar conosco. O mundo está cheio de oportunidade para quem é bom vir aproveitar e fazer o que precisa ser feito. Concorda ou não concorda, Marcelo? Concordo. E algumas conversas que eu tive, e até mesmo tenho observado muito que o mercado está com sede de gente para trabalhar, gente qualificada, gente com vontade. E até numa conversa com um amigo meu, ele até brinca que ele chegou no ponto que ele coloca o seguinte: para mim tomar uma decisão hoje de fazer alguma coisa nova, eu estou observando, se precisa de jeito eu não faço. Porque é uma situação, uma dura realidade que ele está colocando. Eu prefiro não fazer do que ter que ter uma situação de um problema difícil de resolver hoje, que é essa sede que o mercado tem por profissionais, por pessoas dispostas, qualificadas aí a vestir a camisa da empresa, a trabalhar. Então,
Até lembrei dessa colocação que ele fez que realmente me chamou a atenção. Que ponto chegamos? Nós mesmos, de uma ou duas oportunidades que a gente fala, aqui mesmo tem oportunidade para trabalhar conosco. E eu já falei com algumas pessoas, inclusive hoje de manhã, com um cliente que falou, cara, eu acredito que eu tenho alguém para fazer uma parceria com vocês. Só que pessoas que estão comprometidas em fazer algo a mais. Ninguém quer, e aqui eu estou falando das oportunidades que nós temos, nós não queremos explorar ninguém. Só que nós queremos alguém que venha junto com nós, Marcelo, para agregar skin the game. Que coloca a pé em risco, que coloca a pé em jogo. E as pessoas querem muito, mas com uma condicionante. Tá, eu vou, mas me garante um salário aí. Não, você vai poder triplicar o teu salário, mas eu quero que você venha no risco comigo. E hoje eu vejo a maioria das pessoas buscando um emprego. E o mais importante para elas está sendo, cara, quanto que eu vou ganhar? Quanto que você vai ganhar é o que menos importa. A pergunta que você deve fazer é quanto que eu posso ganhar se eu entregar isso? Eu tenho certeza que o departamento de RH, o teu gerou, a pessoa vai olhar para você e vai falar, opa, fala mais. Só de falar isso, você está diferenciado no mercado. Não, quanto que eu vou ter a oportunidade de falar se eu entregar isso, se eu entregar aquilo, se eu entregar aquilo? Então as pessoas precisam pensar, precisam fazer algo diferente. E muitas das vezes, as pessoas perdem a oportunidade. O que eu vejo falando interna e externamente. Muitas das vezes você perde a oportunidade porque você não é visto. Hoje nós estamos num mundo que requer muita atenção. Só que ao mesmo tempo, nós estamos tendo uma overdose de informação, uma overdose de propagandas, e que muitas das vezes você não está sabendo qual filtro você coloca. Então você precisa ser visto. Ah, mas o meu chefe não vê isso. Vai lá e mostra. O que tu fez? Muitas das vezes ele está tão atarefado com outras coisas, agora não venha dar desculpa porque ele não viu, vai lá e mostra. Como que está teu perfil no LinkedIn? Tua empresa está no LinkedIn para alguém vir te procurar? Mais uma vez, você vai estar se mostrando lá no Show Safra, conversando? Você está na roda de pessoas que não seja aquela roda de 5 amigos que estão careca de saber quem você já é? É importante você se mostrar. Eu sempre vejo muitas oportunidades também estão enjauladas. Estão numa caixinha debaixo da mesa. E tem uma passagem na Bíblia. Ninguém acende um candeeiro para pôr debaixo da mesa. Se mostre. Muitas vezes você se mostrando, a oportunidade vai bater na tua porta, vai tocar a campainha. O cavalo vai passar. Porque talvez você estava ali pronto para montar e opa, lá tem uma pessoa, eu vou passar por lá. Então é importante isso. Seja visto. Também por final aqui do nosso podcast, eu quero deixar para vocês essa mensagem. As oportunidades existem. Talvez dentro de você, dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. E você precisa mostrar. Talvez a oportunidade está prestes a bater na sua porta. Só que você precisa se mostrar para a oportunidade conseguir, pelo menos, dar uma chance para você agarrar ela. Marcelo. Eu uso o exemplo de uma viagem que eu até mesmo coloquei, digamos assim, como meta para fazer no mínimo uma vez por ano, que é para uma cidade muito grande que existe, na verdade, até posso colocar aqui que é uma viagem que eu faço para São Paulo,
É uma experiência que eu tive da primeira vez que eu fui para lá, e eu até ouso brincar que naquela vez que eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, só o fato de ter ido para lá, parece que o cérebro expande. Você volta e inclusive na época foi por uma recomendação sua de estar indo para lá. A gente fez um treinamento, mas eu nem entro no mérito do treinamento, mas Ir para expandir. o ato de você ver coisas novas, o teu cérebro ele começa a trabalhar diferente. E aí vem esse exemplo do Show Safra, que eu tenho certeza que só o fato de sair daqui da cidade e ir até o Show Safra, o cérebro vai expandir, porque vai se ver muita coisa nova, coisas que a gente nem imagina, o nível que as coisas chegaram hoje, o nível que de tecnologia que temos hoje. É um hub, né? Fique sabendo que vai ter um pavilhão de tecnologia. Nas fazendas até me chamou a atenção o banner, Do ar, quando me chamou a atenção que isso já demonstra que vem muita coisa nova por aí, foi muito bem pensado, e aí acho que é importante, coloco essa experiência que eu tenho, mas eu acho que não é o caso de você às vezes ter que viajar para São Paulo. Eu falo que às vezes é só uma possibilidade de você realmente se esforçar e fazer uma visita para ver como que as coisas estão, como que as coisas têm mudado e como que as coisas têm evoluído. Show de bola. Deixa uma mensagem. Esse é o nosso piloto. Deixa a mensagem. Acho que a reflexão de hoje acho que tem muito a ver com oportunidade, e aí para a gente refletir aí, a frase é a seguinte: tempos difíceis fazem homens fortes ou pessoas fortes. Pessoas fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam pessoas fracas e pessoas fracas criam tempos difíceis. Que isso, fechar com chave. Galera, muito obrigado mais uma vez por você estar conosco aqui. Semana que vem tem mais. Semana que vem nós vamos deixar gravado um monte de podcast, hein? Convidados super especiais. Semana que vem a gente vai entrar por uma linha agora dos próximos podcasts com convidados aí com temas super importantes. Vamos falar sobre sucessão, vamos falar sobre meio ambiente, vamos falar sobre empreendedorismo. Rapaz, segunda-feira nós vamos gravar um podcast sensacional para um cara que eu adoro demais, cara, que eu tenho uma admiração enorme e vem muita coisa boa. Quero fazer o pedido de sempre. Deixe seu like aqui, curta esse vídeo, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você está vendo por outra plataforma, não deixe de ir lá no YouTube, assista esse podcast, curta a página lá, se inscreve e, mais uma vez, manda pro grupo de trabalho, manda pro grupo da família e dá uma força para nós aí, né, Marcelo? Compartilha aí nos stories, ajuda também, né, Frank? Compartilha nos stories aí o A3Cast. Um forte abraço mais uma vez para você que quer me seguir, que ainda não me segue, RibeiroRonaldo.oficial no Instagram e nas outras redes sociais, Ronaldo Ribeiro, e o A3Cast no Spotify, no Google, no YouTube, no Deezer e tudo mais, em toda a Google Podcast e em todas as plataformas A3Cast. Não deixe de nos seguir e também nos siga no Instagram também, A3Cast, tá lá no Instagram, e ajude-nos a movimentar. Deixe seu comentário, deixe sua contribuição, deixe o tema que você quer que nós falamos e, por que não, se convide para vir. É isso aí, Marcelo. Até mais, galera. Tchau, tchau. Um abraço. Até semana que vem.